porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Diga amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Paulo aqui, ele foi categórico, foi contundente. Ele traz a responsabilidade para ele. Por que Paulo diz aqui? Porque para mim, porque para muitos não será. Para muitos não será. Ele vai dizer, mas sabe, conviver com problema, com dificuldades, não é fácil. Mas para mim, disse Paulo, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que eu entendo aqui com as palavras do apóstolo São Paulo? Repita assim após mim: compreendendo o propósito. Pastor, qual o propósito? Propósito das tribulações, das angústias, das aflições que nós enfrentamos, das tribulações no nosso dia a dia, compreendendo o propósito. Paulo compreendia, porque ele diz, porque para mim eu tenho por certo. Ele estava dizendo, eu estou certo e convicto disto. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente, ou seja, as aflições que nós estamos enfrentando, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo estava dizendo o seguinte, sabe essas tribulações que a gente enfrenta? A glória que nos será revelada no céu, ela vai exceder essa tribulação. Ela vai exceder, ela excede tudo isso que você está enfrentando hoje. Aí, compreendendo o propósito de Deus, Paulo diz no verso 28, porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o mal. É para o mal? Não é, é para o bem. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um porém, é para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, aqueles que receberam o chamado de Deus, aqueles que amam a Deus, chamados pelo seu decreto. E aí Paulo faz uma conclusão nesse tema aqui, acerca da esperança e da intercessão e da eleição. Ele é contundente. No verso 35, ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta. Ele sabe que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Mas ele faz uma pergunta. E aí ele mesmo dá a resposta em forma de uma outra pergunta. Ele faz a seguinte pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele torna a perguntar: a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? Ele segue fazendo perguntas: ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele segue fazendo outras perguntas. Ele já tem a resposta, porque no verso 18 ele diz, porque para mim eu tenho por certo que essas aflições que a gente enfrenta no tempo presente que a gente vive,
Isso aí não se compara com a glória que em nós será revelada. Aí no verso 36, ele diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Você sabia, irmão, que todo dia você é sujeito a morrer? Todo dia. Quando não de uma morte natural, às vezes você sai e é envolvido num acidente. Num acidente. Eu desci a serra aí um tempo atrás, aí veio um caminhão desgovernado, sem freio, e tinha um carro descendo atrás de um outro caminhão. Eu passei para outra pista, mas a pessoa não viu. Aí o carro veio, o caminhão veio, sem freio, bateu no carro, imprensou o carro num outro caminhão, e aí não precisa dizer mais nada o que acontece. Sabe, a gente é sujeito à morte. Você é sujeito de uma bala perdida aí, você é sujeito aí de um assalto. A gente é sujeito, como Paulo diz, nós somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelha para o matador. Só que olha a conclusão que Paulo dá. Mas em todas estas coisas, quais? As que estão no contexto. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. E aí ele diz, porque estou certo. Veja, no verso 18 ele diz, para mim, eu tenho por certo. Aí a conclusão dele diz, não, eu estou certo naquilo que eu estou falando. Verso 18, ele diz, eu tenho por certo, eu tenho por certo. No verso de número 38, ele diz, eu estou certo. Agora não tem nenhuma dúvida. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a criatura, nem a profundidade, nem a altura, ou alguma outra criatura, nos poderá separar de Deus, ou do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique em pé. Gente, isso aqui é extraordinário. Compreendendo o propósito de Deus. Você compreende o propósito? Você sabe qual é a causa do seu sofrimento? Pedro diz assim, que nenhum de vós sofra porque entremeteu em negócios alheios, ou porque fez alguma coisa errada, mas Pedro diz, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Está enfrentando lutas? Glorifica a Deus. Pastor, mas é difícil a gente fazer isso. Eu sei que é, irmão. Eu prego uma palavra que não é apenas para vocês viver, é para mim viver primeiro. Primeiro eu tenho que viver aquilo que eu estou pregando.